Que pastora Tainá, é isso? Deus abençoe. Enfim, a essa igreja abençoada, é um prazer conhecê-los. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Vamos para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13, verso de número 19. Eu quero louvar a Deus pela vida também dos pastores que estão aqui, dos servos que estão me servindo, né? Desde o momento que eu cheguei aqui, estou sendo muito bem cuidado, muito bem tratado. Isso mostra o nível de excelência que essa igreja caminha, e eu fico muito feliz por isso. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, vamos ler o verso de número 18. Volta um pouquinho para mim, nós vamos ler o verso 18 e 19. Pastor Giovanni, um prazer estar contigo, que o eterno Deus te abençoe, foi um tempo precioso, né? E eu espero continuar lhe servindo de alguma forma. Pastor Felipe também, tivemos um tempo muito rápido, né? Mas foi muito bom, muito bom. É um prazer estar com vocês aqui. Antes de nós lermos, quando eu vi a temática da conferência, eu fiquei muito feliz, porque se tem um desafio que nós temos, é caminhar na direção de Deus. Eu sempre digo que caminhar na voz de Deus, caminhar naquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas e caminhar naquilo que Ele ainda vai liberar, é desafiador demais. Então, o que nós precisamos fazer para caminhar na direção de Deus? Mateus capítulo de número 13, verso de número 18, Jesus disse assim, palavra de Jesus: ouvi, pois, vós a parábola do semeador. Verso 19. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu. Esse é o que foi semeado à beira do. Eu vou ler de novo 19. A todo que ouve, tem uma tradução que diz, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata ou arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Irmãos, o nosso desafio não é ouvir a palavra de Deus. Por mais difícil que isso seja, o desafio não é ouvir. O desafio é entender. O que gera transformação na sua vida não é o tanto de sermão ou de mensagem que você ouve, mas o que você entende. O reino de Deus, ele é norteado por algumas palavras-chave, ou por algumas chaves. Por exemplo, arrependimento é a palavra-chave no reino. Quando João Batista pregou, inaugurando o reino, ele diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependimento é a chave do reino. Outra chave do reino, renúncia. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, Jesus disse. Jesus também disse sobre a importância de nós abrirmos mão, renunciarmos a algumas coisas para seguir a Ele. Então, renúncia também é chave do reino. Mas uma das chaves mais poderosas, e talvez a mais poderosa delas, seja entendimento. E Paulo falou sobre isso quando ele escreveu Romanos 12, verso 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A Bíblia também diz que o Deus desse século busca cegar o quê? O entendimento. Então nós vemos que o nosso desafio é entender. Aí você me pergunta assim, pastor Júlio, pode alguém estar sentado aqui e não entender nada? Eu garanto para você que vai ter gente que vai acabar a conferência e ele não vai entender nada. Existem pessoas que estão há 20 anos dentro de uma igreja e não entendeu nada. Existem pessoas que estão há 30, 40, 50 anos no evangelho. Existem pessoas que estão guardadas no cemitério dessa cidade, os restos mortais dele. E passou uma vida dentro de uma denominação e não entendeu nada acerca do reino de Deus. Por quê? Porque ele ouviu, ele foi um bom ouvinte.
E Jesus disse, coloca para mim de novo, Mateus 13:19. Jesus diz que todo aquele que ouve a palavra do reino, então, ou seja, existe alguém ouvindo, mas e não a entende, ou seja, o nível aqui é o nível do entendimento. Então observe, existem pessoas ouvindo. Jesus está dizendo, tem muita gente vindo aqui ouvir. Jesus está dizendo, existe uma multidão vindo até a mim para ouvir as verdades do reino. Só que poucos são aqueles que, a pergunta é, o que você tem entendido? A mensagem mais poderosa não é aquela que você sai daqui dizendo, que palavra, que mensagem, uau, que conhecimento, o camarada andou na Bíblia, quantas verdades. Não, isso não gera mudança, isso não gera transformação. A mensagem mais poderosa é aquela que você sai da porta para fora dizendo, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. Algumas rotas da minha vida precisam mudar. Eu preciso de uma direção. Então o que gera transformação não é o que você ouve, é o que você entende. Existem pessoas que estão ouvindo. Vamos fazer um cálculo aqui, rápido. Uma pessoa que frequenta cultos de domingo e não perde um domingo, são 4 domingos no mês, ela ouve em 12 meses, quantas mensagens? 4 vezes 12? 48 mensagens. É possível que essa pessoa esteja aqui no final do ano, fazendo as mesmas promessas que fez o ano passado, o ano retrasado. É possível que ela esteja com a vida do mesmo jeito, porque é um bom ouvinte, mas não entende. E Jesus está dizendo que quem só ouve e não entende, o que acontece? Olha, depois da vírgula tem uma explicação de Jesus. Ele diz, o maligno vem e... Então deixa eu te dizer uma verdade, tudo que você perdeu foi porque você não entendeu. Tudo que o diabo te roubou foi porque você não entendeu. Por quê? Porque o entendimento guarda. O entendimento protege. Qual é a chave do cofre do reino? Entendimento. Porque se você entender, não tem demônio que rouba de você o que Deus te deu. Você já reparou que tem gente que sobe monte e desce monte? Nada contra. Você já reparou que tem gente que ora 8, 10, ora e muito. Mas o diabo vive roubando ele. Porque ele vive numa prática ritualística, religiosa. Mas ele não entende as verdades do reino. E Jesus está falando sobre o reino. Ele está dizendo, quando alguém ouve a mensagem do reino, a mensagem do reino precisa ser entendida. E aí eu quero deixar para você, eu estou introduzindo essa conferência. Eu estou dizendo para você que o que vai gerar mudança na sua vida é o que você vai entender acerca de tudo que vai ser liberado esses dias aqui. Não é, você pode sair daqui dizendo, uau, que palavra do pastor Adson. Uau, que mensagem do pastor Eduardo. Uau, que palavra do pastor Felipe. Que mensagem do pastor. Irmãos, essa é a geração que mais tem revelação nos nossos dias. Dos nossos dias. Essa é a geração que tem a revelação mais fácil, mais acessível. Comparando com todas as gerações. Essa que tem, irmãos, você liga o YouTube. Você coloca o tema da mensagem. E você coloca o pregador que você quer ouvir. Revelações são cardápio. Mas nunca tivemos tantas pessoas longe do entendimento como nos nossos dias. Porque degustam, mas não entendem. Esse é o desafio. Entender. Quer um exemplo? Nós sabemos guardar tudo. Mas a gente não sabe guardar o coração. Você sabe guardar a sua casa. Você sabe guardar o seu carro.
Está numa baita de uma seguradora, você dirige tranquilo, está no seguro. Sua casa, você está aqui tranquilo por quê? Está bem fechada, você deixou lá com alarme. Câmera, você liga aí no Wi-Fi, você vê como que está a sua casa agora, se tiver câmera lá. Mas você não sabe guardar a fonte dos seus sentimentos, o coração. Por quê? Porque a gente não entende. E para a gente guardar o coração, a gente tem que entender. Por que que na criação o Pai colocou a cabeça aqui e o coração aqui? Porque é o entendimento que governa o coração. Não é sobre ser guiado, não é sobre ser guiado pelo coração, é sobre guiar o coração. E quando você guia o coração com o seu entendimento, as suas emoções não tiram você do foco, não tiram você da direção que Deus tem te dado. O seu coração não é, Deus falou ao meu coração. Se Ele antes não falou ao seu entendimento, foi só o seu coração falando. Porque enganoso é o... Cuidado, irmão. Tem muita gente dizendo que é direção de Deus, quando é só a direção de um coração desalinhado emocionalmente. Cuidado para não dizer, para não falar que é direção de Deus, aquilo que é direção das suas emoções, dos seus desejos. E antes de José governar o Egito, ele teve que aprender a governar as suas emoções. Ele teve que aprender a governar a si mesmo. O homem mais poderoso não é aquele que governa a nação brasileira. O homem mais poderoso é aquele que governa a si mesmo. E como que eu governo a mim mesmo? Com entendimento. Aí eu te pergunto, como que pode alguém estar 30, 40 anos no Evangelho e não entender nada? Você já reparou? Ouve mensagem e não tem mudança. A vida dele continua a mesma coisa. E Deus quer, olha aqui, e Deus não quer mudar você de lugar. Deus quer mudar o seu entendimento. Antes de Deus te dar uma direção aqui, Ele vai te dar uma direção aqui. Quando eu vou pregar, eu passo sempre no mesmo lugar. Geralmente a rota que eu faço é a mesma. E eu vi a prefeitura fazer aquelas casas para dar para a população mais carente. Lá no Paraná é chamada de Coapá, em alguns lugares chama de Soab, Minha Casa Minha Vida, enfim. Eu vi aquelas casas sendo construídas, tudo bonitinha, pastores, todas coloridinhas. Passa lá agora para você ver o estado que está. E eu fiquei indignado, pastor, quando eu vi. Eu fiquei indignado, falei, por que tudo que vem fácil a gente não valoriza? Mas essa não era a verdade. A verdade foi que o Espírito Santo gritou dentro de mim. Filho, mudaram as pessoas de lugar, mas não mudaram elas. E sabe o que o Espírito Santo me disse? Deus não quer tirar a gente da miséria, Ele quer tirar a miséria de dentro da gente. Deus não quer mudar a gente de lugar, Deus quer mudar a gente. Por quê? Por que Deus tira o povo do Egito e dá uma direção depois de 400 anos de prisão, de escravidão? Deus dá uma direção. Deixa aí o meu povo que celebre uma festa no deserto. Deus deu uma direção. E por que Deus leva para o deserto e não leva direto para Canaã? Tem um deserto, tem um Jordão, tem as muralhas de Jericó. Por que tanto desafio? Porque se não tiver os desafios, se não tiver o deserto, se não tiver as crises, se não tiver as tempestades, a gente entra em Canaã e transforma Canaã no Egito. Por quê? Porque a mentalidade de escravo está impregnada. Nós entramos na terra prometida e queremos construir tijolos. E Deus diz, não, na terra prometida você não constrói tijolos. Sou eu que construo para você, é o meu favor sobre a sua vida. Na terra prometida você não trabalha, é Deus que trabalha por você. Na terra da promessa, você não corre atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de você. Na terra da promessa você não precisa fazer para ser aceito. Você é, porque Ele já te aceitou como filho. Deus quer mudar o que? A nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa. Isso é poderoso. Mas isso é só uma introdução. Vamos caminhar um pouco mais. Eu sei que vocês estão felizes.
Como que a gente se move? Porque nós recebemos muitas palavras de Deus. Eu prego para a gente aqui que recebe palavra de Deus desde antes de nascer. Você estava no ventre da sua mãe, é o meu caso. Minha mãe perdeu 2 filhos antes de mim. Quando minha mãe engravidou, e eu estava no útero dela, minha mãe falou: vou perder esse bebê, porque já tinha perdido 2. Aí de repente minha mãe está no supermercado, uma mulher passa, volta, vai, volta, minha mãe conta. Ela foi e voltou várias vezes, até que ela parou na frente da minha mãe e disse assim: ó, Deus manda dizer para a senhora que esse filho que está no seu ventre, Deus tem algo poderoso para fazer através da vida dele. Eu estou pregando aqui por quê? Porque eu sou fruto de palavras que Deus liberou antes de eu nascer. Porque nós cremos, o que nós acreditamos? Que o propósito, e isso aqui é maravilhoso, a palavra do momento, está até desgastada. Propósito. E colocaram um jugo de propósito na minha geração. Talvez uma hora eu venha aqui só para pregar sobre propósito. Mas deixa eu só fazer uma introdução aqui, rapidinho. Quem diz que você tem que correr atrás de propósito? Me aponta na Bíblia alguém correndo atrás de propósito. Moisés não correu atrás do propósito, o propósito se revelou a ele. Davi não correu atrás de propósito, o propósito achou Davi cuidando das ovelhas. Gideão estava malhando trigo no lagar, o propósito encontrou ele. Para com essa bobagem de correr atrás do propósito. Corra atrás de Deus, fortaleça seu relacionamento com Ele, vá para o secreto, para a intimidade, que o Deus que sabe todos os propósitos, revela o propósito dEle para você. Então nós crescemos recebendo direção de Deus, mas o desafio não é receber uma palavra profética, a gente recebe. O desafio é caminhar na palavra profética. E eu vou dizer para você que está aqui hoje, tem coisa que Deus já era para ter feito, que Deus não fez porque você estava se movimentando errado. Nosso erro, a nossa dificuldade não é receber uma palavra, a gente recebe, a gente tem dificuldade de se movimentar na palavra. E você sabia que é você que determina o tempo de cumprimento dessa palavra? O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, Jesus ficou 40 dias. Porque Jesus se posicionou da maneira correta. Então a nossa dificuldade não é receber, é se movimentar. Como se movimentamos nessa direção? Como a gente caminha nessa direção? E eu quero falar sobre isso. Dentro dessa introdução que eu falei sobre entendimento, eu quero abrir o seu entendimento hoje sobre como se mover dentro da vontade de Deus. Atos capítulo de número 19. Eu fico feliz quando eu vou pregar, colocam água de coco para mim tomar. Que nível, hein? Rapaz, eu estou chique demais, irmão. Esse povo aqui, vocês são fantásticos. Atos capítulo de número 19. Acha aí o verso de número 21. Diz assim: depois dessas coisas, vamos ver como que Paulo se movimentava. Olha que interessante, depois dessas coisas, Paulo decidiu Paulo decidiu. Ele decidiu no Espírito ir para onde? Passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Olha que interessante, Paulo decidiu. Diga comigo, Paulo decidiu. Primeira coisa que nós temos que aprender: nossa movimentação não pode ser por aquilo que Deus vai falar. Nós precisamos caminhar naquilo que Ele já falou. Porque se aquilo que Deus vai falar, você está esperando Deus falar para você se movimentar, então aquilo que Ele falou não tem valor nenhum.
Primeira coisa, como que eu me movo? Paulo está se movendo naquilo que Deus já falou. Atos 1, verso 8, qual que foi a direção que Jesus tinha dado? E Paulo soube dessa direção. Mas recebereis da virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa era uma ordem. O evangelho tinha que passar, tinha que começar por Jerusalém. Por que Paulo está decidindo ir para Jerusalém? Porque ele queria caminhar naquilo que Jesus já tinha falado. Então olha aqui para mim. Por que a gente precisa sempre que Deus fique falando para a gente se movimentar? Por que a gente sempre precisa? Irmão, se você não sabe tomar direção sem Deus falar. Mas como assim, pastor Júlio? Eu preciso de uma confirmação. Mas essa confirmação pode vir de maneira não audível, mas perceptível. Me mostra na Bíblia Deus falando com Davi: mata Golias. Em nenhum momento, não veio o profeta, porque tem gente que não toma uma direção sem ir atrás. Me perdoe. Tem gente que não sabe tomar uma decisão sem ligar para os 1.500 profetas da cidade. Que Deus é esse que você serve? Tem gente que não sabe tomar uma decisão sem ir atrás de um culto de revelamento. Não vou nem falar de revelação, estou falando de revelamento. Pastor Júlio, você está anulando os profetas? Não, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Você diz que Deus não usa os profetas, eu vou falar sobre isso. Eu estou falando sobre maturidade. Olha aqui, às vezes você não vai ouvir Deus, mas você vai ver Deus. Sabe por que Davi é poderoso? Davi, ele é poderoso porque ele viu Deus dentro da batalha, sem Deus falar uma com ele. Ele viu Deus dentro daquela batalha. Paulo decidiu. Ele decidiu como? Como que ele decidiu? Ligado no Espírito. Atos 19, verso de número 21. Coloca para mim novamente. Paulo decidiu ligado no Espírito. Qual é o segredo? Se conecta com o Espírito. Irmão, se você fala com Deus todos os dias, você vai ver Deus nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Se você está conectado com o Espírito, você vai saber. Irmãos, olha aqui para mim. Às vezes Deus vai falar com você antes de você decidir. Às vezes Deus vai falar com você enquanto você decide. E às vezes Deus vai falar depois que você decide. Vou repetir. Às vezes Deus vai falar com você antes de decidir. Às vezes Deus vai falar enquanto você decide. E às vezes Deus vai falar com você depois que você decidiu. Nós temos dificuldade com a comunicação do céu. E quando nós estamos para tomar uma decisão, nós precisamos estar ligados o tempo todo. Porque às vezes o abraço do filho é Deus confirmando alguma coisa. Às vezes a esposa dentro de casa falou uma coisa, conectou, você fala: eita, que Deus usou ela. Só que não fala, irmão, senão você dá moral. E mulher, quando você fala Deus te usou, aí ela não para mais. Estou brincando, irmão. Deus usa essa mulherada com fogo. E eu vou te falar, se você não ouve a voz de Deus, ouve a voz dela que está meio caminho andado. As irmãs gostou, né? Fala mesmo, Jesus. Porque, olha aqui, Deus fala. Deus fala. Irmãos, o profeta está esperando Deus no fogo. O profeta está esperando Deus no vento. E Deus veio como? Uma brisa. Às vezes a gente está esperando Deus falar do nosso jeito. E Deus está dizendo: Deus fala comigo. E Deus está falando: mas eu já te mandei tanto sinal.
Aí você está esperando alguém vir rodando, alguém vir marchando. Irmão, Deus faz, às vezes Deus vai falar dessa forma, mas às vezes Deus vai falar no louvor. Às vezes Deus vai falar no abraço da esposa, Deus comunica. Às vezes Deus vai falar numa inquietação que Ele coloca no seu coração. Você fala assim, não sei, eu já acordei com uma angústia. Deus falando, tem alguma coisa errada. Sabe quando você, mãe, acorda pela manhã, às vezes com uma inquietação no coração, de repente algo sinaliza dentro de você, ora pelos seus filhos. Aí você começa, Senhor Jesus, aonde eles estão? Eu repreendo toda a artimanha de Satanás. Deus falando com ela lá, irmãos, ela está ligada no Espírito. Quem está ligado no Espírito tem comunicação do céu. Eu decidi ir para Jerusalém. Por que você decidiu? Porque você está conectado no Espírito. Por que você decidiu? Porque eu estou caminhando naquilo que Deus já falou. Quantas coisas Deus já falou para você? E parece que Deus tem que estar sempre falando, não temas. Por que você está com medo? Se Deus deu uma direção, por que você está com medo? Se Deus falou que vai dar certo, por que você duvida? Parece que Deus tem que estar sempre. Por que a gente não acredita? A gente tem que estar todo culto ouvindo, não temas, eu estou contigo, eu te guardo. Calma. Mas a gente sempre precisa ficar, é como se Deus tivesse o tempo todo, ele fosse necessário ele ficar aprovando. Nós temos necessidade de aprovação. E olha aqui, irmão, tem culto que você vem aqui buscar uma direção de Deus, que Deus está esperando você tomar uma direção. Tem culto que você entra aqui buscando uma resposta de Deus, que Deus está falando, seja a resposta. Tem culto que você entra aqui perguntando, que é Deus que está perguntando, e você acha que o céu não pergunta? Isaías ouviu uma pergunta do céu: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, eis-me aqui, Senhor. O profeta está no vale ouvindo pergunta do céu: pode porventura? Você acha que a sua pergunta é importante? A pergunta do céu é mais importante do que a sua. É que você está tão tomado pelo medo, pela aflição, pela angústia, que você não está ouvindo a pergunta do céu. Pode haver vida no vale? Pode porventura crescer esses ossos? Nós precisamos estar conectado com Deus a ponto de ouvir as perguntas do céu. Às vezes você entra aqui buscando algo de Deus, que é Deus que está buscando algo em você. Você acha que Ele não busca? O céu busca. Os fiéis adoradores, que adorem em espírito e em verdade, tem busca no céu. O céu busca, a Bíblia diz que os olhos do Senhor buscam quem? Os fiéis da terra. Os olhos do Senhor estão buscando o tempo todo. E convergência, eu gosto dessa palavra, eu amo ela, é quando a busca da terra se encontra com a busca do céu. É quando a resposta do céu se conecta com a pergunta da terra. É quando a pergunta da terra se conecta com a resposta do céu. Nós precisamos entender e compreender isso. Aí eu te pergunto, o que Deus tem falado ao seu respeito? O que Deus tem dito ao seu respeito há tantos anos? Se Deus já tem falado para você que você é filha, por que você duvida que você é filha? Se Deus já falou que te chamou, por que você duvida? Porque nós pautamos a direção de Deus em circunstâncias, em situações. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo clássico aqui, eu gosto de pregar aplicando. Você ora, Deus confirma, aí Deus vai confirmando, Deus vai falando, aí você fala, amor, é de Deus, vamos abrir a empresa, vamos, aí você toma a decisão. Só que você acredita que depois que decidir vai dar tudo certo, porque é de Deus. E deixa eu te dizer, vai dar tudo errado, só porque é de Deus. Se você está orando por algo que ao invés de melhorar, piorou, Deus está nesse negócio. Por que, pastor Júlio? Porque Deus não trabalha do seu jeito.
Deus não segue a sua programação. Deus não segue a sua agenda. Aí a gente faz o quê? A gente toma a decisão, não é de Deus, pastor, é de Deus, tudo é de Deus, a gente decide. Aí quando começa a dar tudo errado, o que a gente faz? Não é mais de Deus. Afinal de contas, é ou não é de Deus? Só porque deu tudo errado, quer voltar. E Deus não tem prazer naquele que recua. Está dando tudo errado, eu continuo acreditando que é de Deus. Está tudo se perdendo, eu continuo apegado porque é de Deus. Por quê? Porque quem prometeu garante, quem falou assina embaixo. Se Deus te deu um chamado, Ele te deu um projeto, Ele vai financiar. Pastor, não tem dia, Deus nunca coloca um sonho dentro de você que Ele não esteja e não seja capaz de financiar. Pega no Espírito. O que você está dizendo, pastor Júlio? Está dando tudo errado, eu continuo acreditando. Por quê? Porque quando você decide, Deus prova a sua fé. Deus prova a sua fé quando você tem uma direção. Olha Paulo. Paulo está se movendo naquilo que Deus tinha falado, naquilo que Jesus tinha falado. Paulo sabia que ele era um vaso escolhido. Paulo está conectado no Espírito. Mas existem situações que ele precisa enfrentar. Coloca Atos 20 e 22. Eu quero falar sobre níveis. Níveis de decisão. E eu vou começar agora pelo primeiro nível. O nível do foco. Para você que está anotando. Primeiro nível, o nível do foco. Desculpa, primeiro nível. Nível do foco, isso mesmo. Primeiro nível. Atos 20 e 16. O nível do foco. Paulo tinha decidido, Paulo, diga comigo, Paulo havia decidido. Existe uma decisão em curso. Não aportar em Éfeso, para não demorar na província da Ásia, pois ele estava com pressa de chegar em, se possível, antes do dia de Pentecoste. Irmãos, olha aqui, se você tem que tomar uma decisão, ou se você está tomando uma decisão, foque nisso. Eu passei 2 anos focado na troca do meu carro. Foco. Ore em favor disso. Pense como você vai executar isso. Planeje. Gaste tempo nisso. Foco. Daqui 2 anos eu quero estar com o meu carro novo aqui na garagem. Daqui 2 anos eu quero trocar de casa. Daqui 5 anos eu quero fazer uma viagem assim, assim. Daqui 7 anos, o que você vai fazer? Focar nisso? Paulo não está dizendo, Paulo está dizendo assim, eu não vou para Éfeso, eu não vou demorar na província da Ásia, porque eu estou com pressa. É Paulo que está acelerando a decisão. Paulo está com pressa, de tão determinado, de tão focado que ele está. Então, primeiro nível da decisão, nível do foco. Como que a gente vive esse nível do foco? Ore em favor disso. Ore muito. Eu chamei meus filhos, e é poderoso quando a gente reúne a família. Chamei meus filhos e disse assim para eles: me ajude em oração. E é gostoso você ver seus filhos orando por algo que Deus te deu. Por quê? Eu tenho dificuldade com macho dentro de casa que acha que a decisão só depende dele. Não, porque aqui em casa tudo que tem eu construí. Eu. Sabe o que é poderoso em Noé? É ver a família dele construindo um projeto que Deus deu para ele.
E foco tem a ver com comunicação. Comunica. Você não precisa sair comunicando a sua decisão para pessoas erradas. Você só precisa comunicar com as pessoas certas. Senta a família e compartilhe seus projetos. Inclua a sua família nos seus projetos. Chama a esposa. Chama os filhos. Planeje junto. Tem coisa que você não vai poder abrir para os seus filhos. Não precisa. Mas só diga: papai precisa tomar uma decisão. Ajuda o papai em oração. Você vai ver o que eu vi, de joelho dobrado, ver meu filho dobrando o joelho e orando, dizendo: papai, oh Deus, ajuda o papai a trocar de carro. Ajuda o papai nisso. Senhor, cuida do papai na estrada. É maravilhoso quando a gente comunica a decisão. E esse é o desafio, comunicação. Porque a gente tem dificuldade de lidar com a comunicação do céu, mas nós temos dificuldade de comunicar também na terra. Você pode, irmãos, nós estamos numa conferência, e eu preciso falar isso. Pega 90% dos casamentos que estão fracassados. 90% desses casamentos que estão fracassados, tem um problema, que é pontual e cirúrgico: comunicação no casamento. Porque não sabe comunicar a decisão. E é desafiador comunicar a decisão. Você acha que Moisés não teve dificuldade? Imagina Moisés, pastor Giovanni, chegando na frente do povo e dizendo assim: ó, Deus apareceu para mim. Deus, Moisés? Que Deus? A gente está no Egito, camarada. Aqui tudo é Deus. Gafanhoto aqui é Deus. O Nilo aqui é Deus. Que Deus, Moisés? Deus! O desafio de Moisés: me explica que Deus. Aí Moisés detona, porque Deus deu uma chave poderosa para ele: o grande eu sou. Aí os outros deuses, o grande eu sou me apareceu. Imagina a comunicação de Noé. O camarada era lavrador, cuidava da terra, arava a terra, chega em casa, junta a mesa, joga um projeto em cima e diz assim: ó, eu era lavrador até ontem, a partir de hoje eu sou arquiteto. Eu era lavrador até ontem, a partir de agora sou engenheiro. Pai ficou doido. Papai ficou maluco. Então o que você está dizendo, pastor Júlio? Foco. Quando eu oro, quando eu comunico, eu estou focado. Qual é o seu foco para daqui 2 anos? Qual é o seu foco para daqui 5 anos? Foco. Paulo está decidido, ele tinha decidido, acabou. Estou focado nisso. Segundo nível, Atos 20 e 22. Agora eu, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Segundo nível da decisão. Segundo nível dentro da decisão. Esse nível é poderoso. Eu estou direcionado pelo Espírito. E é interessante algo aqui, pastor Giovanni. Ele está direcionado, compelido, direcionado, mas ele não sabe o que vai acontecer. Às vezes, pastor, às vezes a gente sempre precisa de certeza. E o Espírito está dizendo: não te garanto nada. Irmão, isso aqui é doido. Tenho que tomar uma decisão. Você sabe o que vai acontecer depois dessa decisão? Sei não. Paulo não sabe o que vai acontecer. Mas o mais importante não é o que vai acontecer. É em quem eu estou conectado. Esse nível aqui é um nível de
de uma conexão com o Espírito poderosa. Porque às vezes, conectado com o Espírito não nos traz garantias. Às vezes é de Deus, mas a dúvida vai cercar. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para um lugar que eu te mostrarei. Não tem garantia nenhuma. Só sai. Eu estou falando de direção de Deus. Irmãos, quando é direção de Deus, o que mais a gente tem é dúvida. Eu estou aqui, irmão, você tem que ver a reação do povo aqui de cima. Eu estou pregando aqui, é que a gente espiritualiza a coisa, e depois a gente se depara com um texto desse, a gente choca. Tem garantia alguma aqui? Eu não sei o que vai me acontecer. Por que a gente precisa de garantia para se mover? Por que a gente precisa que eu vou? Sabe como a gente toma decisão? A gente quer segurança. Você quer ver? Deus fala para você ir lá para o Amazonas. Tem uma oportunidade de emprego lá. Tem algo de Deus. Como é que você faz? O marido vai na frente. Não é fé, irmão. Tem muita fé. Deus confirmou, mas o marido vai na frente. Prepara tudo. Não é Deus que vai na frente. Aí a gente canta, Deus vai na frente. Deus está falando, o marido foi primeiro. Deus vai na frente, abrindo o caminho. Tem muita fé, irmão. Não, tenho muita fé que vai dar certo. Tem mesmo? Tenho. Por que não? Ele foi na frente. Está preparando tudo lá para ver se vai. Eu não estou dizendo que você tem que sair igual um doido tomando decisão. Não estou falando disso. Eu estou falando de entendimento. A gente só precisa de uma palavra. Pedro não andou nas águas. Pedro andou em cima de uma palavra. O que Jesus disse para Pedro? Vem. Pedro caminhou em cima do vem. Eu só tenho uma palavra, não preciso de garantia. Só uma palavra. Só uma demonstração que Deus está nesse negócio. Só um sinalzinho. Deus deu um sinal, você pega ele, acabou. Não precisa nem marido ir na frente, vamos embora. Não precisa. Ah, não precisa. Deus deu um sinalzinho. Abre a empresa e começa, meu irmão. Vai para cima. Um sinalzinho. Vai e investe. Um sinal. A gente quer garantia. Você quer ver como que eu decidi? E a gente está falando sobre decisão de chamado. Quando a decisão mais difícil que eu tomei. Eu sou formado na área de logística e mobilidade urbana. Então toda essa parte de tráfego urbano, terrestre, tenho formação nisso. Foi meu último trabalho, abre aspas e fecha aspas, secular. E quando eu vim para o ministério, para mim foi desafiador demais. E eu não queria de jeito nenhum. Negócio de pregar, nada. Aí então um dia, pastor Giovanni, pregando, terminei de pregar, veio uma irmã marchando na minha frente, aquelas irmãs. Aí ela chegou e falou assim, estou eu te arrancando de lá. Falei, não faz isso não, Jesus. Estou te tirando com um braço forte. Chegou a hora, eu falei, não vou não, Jesus. Irmão, eu estava esperando uma vaga no Fostrans, que era o departamento de transporte público de Foz. A minha projeção, eu tinha estudado, me preparado para isso. Mas Deus sempre vai na contramão. Se você ler Jeremias, capítulo de número 1, você vai ver assim, ó, Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes. Sabe o que Jeremias estava fazendo? Sendo preparado para ser sacerdote. Ele era de uma família sacerdotal. Jeremias achava que seria sacerdote a vida toda. Aí Deus aparece no verso 5 e diz assim, antes que te formasse no ventre da tua mãe eu te santifique, e as nações eu te dei por... Você vai ser sacerdote nada. Aí está lá o pai achando que... Deixa eu dizer algo para os pais aqui.
não decida pelos seus filhos. Os seus filhos não precisam herdar a sua direção. Os seus filhos só precisam herdar o seu coração. Eu vou repetir. Os seus filhos não precisam herdar o seu ministério. Os seus filhos só precisam herdar o seu coração. Vou repetir isso aqui. Os seus filhos não podem sonhar os seus sonhos. Seus filhos não precisam caminhar na sua direção. Eles são flechas na mão do valente, e o valente não erra o alvo. Deus está dizendo para alguém aqui: fica tranquilo, só coloca ele nas minhas mãos que eu lanço eles para as nações. Eu sinto a presença dele aqui. O que você está dizendo, pastor Júlio? Eu estou dizendo que sim, tem filho de pastor que vai ser pastor. Pastor Giovanni é um exemplo disso. Aleluia, tem filho de pastor que vai ser pastor. Eu sou um exemplo disso. Mas isso não é regra. Porque pais frustrados depositam as suas frustrações nos seus filhos. E Deus não quer levantar pai e mãe frustrado. Você sabe por que José sonhou dentro de casa? Porque Jacó sonhou no deserto. E pais que sonham geram filhos que sonham também. Mas não é os seus sonhos, é os sonhos de Deus. Você vai ser o que Deus quer que você seja, meu filho. Você vai ser o que Deus quer que você seja, minha filha. Você vai ser uma serva de Deus, um homem de Deus, cheio da presença. Aí Deus aparece na história e vira a minha vida do avesso. Estou eu achando que vou trabalhar no Fostrans. Aí estou aqui. E sabe o que eu fiz? Quando eu saí de lá, quando Deus me arrancou com um braço forte, eu não posso contar tudo. Montei uma empresa. E Deus usou tanta gente para dizer: não vai dar certo. E Deus usou tanta gente para dizer: cuidado. Porque eu vou pregar, mas preciso ter uma segurança. E Deus esperando que eu fizesse como Eliseu fez: matasse os bois e queimasse as tralhas. Porque olha aqui, quando você decidir, decida a ponto de não ter opção para você voltar. Porque eu vou dizer algo aqui que precisa ficar marcado no seu coração. Se eu puder terminar agora e passar o microfone: não decida com o coração dividido. Porque pessoas divididas nunca vão tomar decisões inteiras. Eu não sei o que vai acontecer, mas vai. Decida. E eu montei um lugarzinho. Minha esposa da área da estética, montamos um salão de beleza. Faliu. Você ri porque não é você, irmã. Isso me doeu. Deixa eu te dizer, dói. E tem muitos irmãos que estão rindo aqui, dizendo assim: pastor, eu sei bem o que é isso. Tem muita gente rindo que está dizendo: ei, pastor, eu vivi isso. Por quê? Porque a gente quer segurança. Tem segurança nisso aqui? A gente quer segurança em circunstâncias. E Deus quer que nós tenhamos segurança nele. Vou repetir: não paute a sua segurança nas circunstâncias. Paute a sua segurança nele. Se ele prometeu, vai acontecer. Se ele disse que vai cuidar da sua casa, ele vai cuidar da sua casa. Se ele falou que vai cuidar da sua vida, ele vai cuidar da sua vida, e acabou. Pega essa palavra. Deus está falando com alguém aqui. Vou para Jerusalém e não sei o que me espera. Você sabia, pastor Giovanni, o que te esperava? Você sabia, pastor Felipe? A gente nunca sabe. Por quê? Porque se Deus revelar o processo, você nunca vai chegar no seu destino. Se Deus falasse para Moisés
Moisés, você vai tirar o povo de Israel, você vai levar para Canaã, mas você não vai pisar lá. Se Deus falasse para Abraão as intempéries que ele ia sofrer, se Deus revelar para você o processo, você não aceita o destino. E Deus fala do propósito, aponta o destino, mas não revela o processo. Por quê? Porque os processos só vai ser revelado enquanto você caminha. Passa mais um versículo. Isso aqui é poderoso. Irmãos, eu vou lendo isso aqui, vai me dando o meu coração vai queimando. Como isso testifica conosco. Nível da revelação é o próximo nível. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos Só que é interessante, volta ao 22 para mim, por favor. Volta ao 22. Eu estou caminhando com você na Bíblia. Olha que interessante aqui, pastor Felipe. Ele diz que não sabe o que vai acontecer. Mas olha o verso 23. O 22 ele não sabe o que vai acontecer. No 23. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa. Tem uma tradução que diz me revela. Está revela aí? Pastor, aqui está revela. Que prisões... Num versículo ele não sabe o que vai acontecer. No outro tem revelação. O que muda? O versículo que nós lemos antes, ele não sabe o que vai acontecer. Mas no 23 tem revelação. O que muda? No 22 é um Paulo estático. No 23 é um Paulo em movimento. Só sei que todas as cidades, ou que de cidade em cidade, deixa eu te dizer, ninguém tem revelação parado. Deus não revela nada quando você está estático. Meu irmão, não sei o que fazer, porque você está parado. Pastor Júlio, qual é o segredo? Caminha. Deus levou o profeta Ezequiel para o vale, e é interessante que o texto diz, Ezequiel falando, e ele me fez andar. Por quê? Porque movimentação gera revelação. Movimentação gera revelação. De cidade em cidade. É como se Paulo dissesse assim, cada cidade que eu piso, eu tenho uma confirmação. Você já reparou que cada passo que você dá, Deus fala, avança. Você dá mais um passo, Ele diz, recua. Você dá mais um passo, Ele diz, para. Você vai caminhando com Ele, Ele vai te revelando. Só sei que de cidade em cidade, qual é esse o nível da revelação? Como eu faço para viver o nível da revelação? Se movimente. Deus falou que você vai ser pregador. Você está se movimentando? Porque não adianta a gente se movimentar fora do acordo ou desacordado. Quer um exemplo? A irmã não gosta de criança, não tem paciência com criança. Aí vem para a igreja e vai cuidar dos filhos dos crentes. Irmã, o que mais tem? Ela está se movimentando de acordo? E o culto pentecostal não acontece aqui, irmão. Acontece lá na salinha das crianças. Dá uma saidinha na hora do culto e vai ver um movimento lá. Tem criança lá que está profeta aqui dentro, você vai ver os profetas lá. E está lá a irmã doidinha, mas está se movimentando? Errado. Se movimente de acordo com o propósito de Deus na sua vida. Se movimente de acordo. Deus falou que você vai ser um empreendedor. Se movimente de acordo com isso. Deus falou que você vai ser um libertador. Se movimente de acordo com essa palavra. A sua movimentação tem que ser de acordo com a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Eu sei que em todas as cidades Ele está se movimentando. Ele diz assim, o Espírito Santo me revela. Me revela o quê? Que prisões e... O que espera? Você iria para um lugar para sofrer?
É só Paulo, irmão. Paulo vive uns níveis absurdos. Isso aqui é um tapa na teologia da prosperidade. Tem gente que lê um texto desse aqui e não dá conta, ele pula o texto. Fala, não vou ler isso não. Tudo que eu não quero para a minha vida é sofrimento. Pare de sofrer. Já viu a campanha? Pare de sofrer. Aí do lado aí, irmão. Deixa para lá. Pare de sofrer. Olha aqui, ó. Deixa eu te falar. Olha aqui para mim. Toda decisão requer um preço. Toda decisão que Deus falou para Josué: decida, tem um Jordão na sua frente, passe o Jordão. Toda decisão tem um desafio enorme na sua frente. É por isso que a gente diz assim, não dou conta. Você acha que Maria não teve medo? Eu vou dizer algo aqui para você. Chamado não é problema. Chamado não é. Que vontade de pregar até meia-noite aqui. Fazer uma vigília. Chamado não é problema. É presente. É dádiva. O anjo está descendo do céu, trazendo para Maria um desafio enorme. Maria ficar grávida sem ter se deitado com José. Se descobrissem, Maria seria apedrejada. Maria está tendo um problema porque ela vai ter que fugir com aquela criança, porque vão querer matar a criança. Olha o desafio, pare de sofrer. Olha o desafio, pastor Giovanni. Imagina um anjo vindo, descendo. Imagina Gabriel descendo com essa mensagem. Só que o anjo não chega na frente de Maria dizendo assim: Maria, vim trazer um problema para você. O anjo chega perto dela e diz: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. O anjo está dizendo: você está prestes a tomar uma decisão que vai mudar a sua história, que vai fazer você ser reconhecida no reino de Deus, que vai fazer você ser uma mulher respeitada no reino de Deus. O seu ventre vai gerar o maior nome que já pisou na terra. Não é um problema, é um presente. Chamado é honra. Aguento mais. Esse ano eu vou entregar, pastor Giovanni. Aguento mais o chamado. Irmãos, olha aqui, eu vou te falar uma coisa. É conferência de direção. Se você está fazendo algo no reino que se tornou um peso, entrega, porque você não foi chamado para isso. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Imagina Adão dando nome para os bichinhos. Deus poderia ter criado os bichinhos tudo com nome, não poderia? Poderia ter criado urso, leão, leopardo. Deus poderia ter apresentado para Adão. Está aqui os bichos. Deus pega e fala: Adão, vem cá me ajudar. Parece que Deus precisa da ajuda do homem. Não é, que Deus quer que o homem coopere com aquilo que ele está fazendo na terra. Aí não tinha pecado, não tinha morte, porque a morte entra com o pecado. Imagina Adão debaixo d'água dando nome para os bichos. Aquaman, Adão fazia isso antes do tempo, irmão. Imagina Adão lá. A ciência diz que nem 30% do mar ainda foi descoberto. Adão descobriu tudo isso antes. Adão está lá nas profundezas, dando nome para as algas. De repente ele ouve uns passos no jardim. Aquele passo que pelas suas pisaduras nós fomos. Adão parava o que estava fazendo. Eu lembro da canção da Ludmila Ferber. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Por quê?
quê? Não é o que eu faço, é para quem eu faço. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que nós fazemos para ele é dádiva. Imagina Adão chegando em Deus e falando assim: Deus, arruma outro porque eu estou cansado. Esse ano eu vou entregar meu cargo, não quero dar nome para os bichos não. Irmãos, Adão fazia com prazer. Por quê? O Senhor leu sobre Maria, sobre Marta. Jesus corrigiu Marta, porque Marta não estava servindo. Marta estava atarefada. Em João 12, Marta não está atarefada. Marta está servindo. E Jesus não chama a atenção de Marta, porque servir o reino de Deus é prazeroso. Olha o que espera Paulo: sofrimentos e tribulações. Mas Paulo não tinha a sua vida por preciosa. Isso é propósito. Olha o 24. Olha o que Paulo dizia, olha o 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Uau! Não importa. Isso é propósito. Pastor Júlio, você vê sofrimento? Você vê propósito no sofrimento? Claro. Pensa comigo. Analisa comigo. Nos anos 90, eu vi a história de um homem. Obrigado, filho. Nos anos 90 eu vi a história de um homem que largou a gerência do Banco Bamerindos. Faz tempo, irmão. Para ir cumprir o seu chamado. Ele estava num culto pela manhã, num domingo de manhã, e ele decidiu largar tudo para ser missionário. Ele pega a esposa e vai para a Colômbia, porque naquele domingo pela manhã ele chorou na bandeira da Colômbia, e Deus colocou aquela nação no coração dele. E ele foi. Passou-se alguns anos na Colômbia como missionário. Ele está indo levar ceia num lugar, numa periferia. E um grupo chamado Sendeiro Luminoso. Se você estudar sobre o Sendeiro Luminoso, você vai ver que esse grupo era uma espécie de milícia. Era uma quadrilha. E ele passa com a motinha dele indo levar ceia, e os camaradas brincando de tiro ao alvo. Acerta um tiro nas costas dele. Ele toma esse tiro nas costas e ele cai numa ribanceira. Acharam ele no outro dia pela manhã, com as unhas cheias de terra, porque ele passou a noite toda tentando subir a montanha. Acharam ele lá em cima pela manhã, com as roupas todas rasgadas. Agonizou a noite toda, de tanto se arrastar. A barriga estava toda arranhada, vermelha. E ele morreu. Aí você me pergunta: que propósito existe nisso? Que propósito existe na vida de uma mulher que larga tudo no Brasil e vai ser missionária na África, como aquela mulher largou e a milícia pegou ela na África, e vários homens estupraram ela a noite toda? Que propósito existe nisso? Que decisão tola, você diria? Que direção tola essa mulher recebeu, talvez numa conferência como essa. Só que deixa eu te falar, o propósito não está em como você morre, o propósito está em como você vive. Se você olhar a cabeça de João Batista numa bandeja, você vai falar: que direção trágica. Mas se você vê a vida de João, você vai dizer: uau. E Jesus disse que todo aquele que perder a sua vida por amor a Ele, ganhará a vida eterna. Para Deus não importa se eu vou morrer numa queda de avião, como o pastor Luiz Antônio morreu.
Para Deus não importa se eu vou morrer num acidente de carro, ou de uma maneira trágica, a ponto do caixão estar lacrado. Para Deus o que importa é minha vida. E eu tenho uma palavra de Deus para alguns aqui. Cadê meu tecladista? Eu estou encerrando. Às vezes a direção que Deus vai te dar vai te levar para o olho do furacão. Vai te levar para lugares que você não quer ir. Igreja que você não quer pastorear. A vontade de Deus, a direção de Deus vai contrariar a sua vontade. Vai contrariar o seu desejo. A direção de Deus não vai vir muitas vezes se encaixando com aquilo que você almeja, para aquilo que você determinou como projeto de vida. E Deus está me revelando que eu estou pregando isso aqui. E isso vai continuar sendo pregado pelos pregadores que vão pisar aqui nesse púlpito. Porque não é a sua direção, é a direção dele. Leia comigo, leia comigo, leia comigo, leia comigo. Atos capítulo de número 21, verso 4. Paulo está indo para Jerusalém. Eu já estou encerrando. O nível do coração. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. E eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse para Jerusalém. Só que a conexão, volta lá para mim, a conexão deles de espírito não é o mesmo da conexão de Paulo. Sabe o que eles estão dizendo? Não vá para Jerusalém. Quando você toma uma decisão, o Espírito também permite que pessoas se levante para dizer não vá. Não tome. Não é de Deus. Tem gente que vai dizer para você, não é de Deus. Tem gente que vai dizer para você, você está maluco. Tem gente que vai, quando você toma uma decisão, e é interessante que eles também estão conectados pelo Espírito. O próprio Espírito permite que pessoas se levantem para dizer, vai dar tudo errado. Encontrando os discípulos, ficamos com eles 7 dias. E eles diziam, não vá para Jerusalém. Não vai. Não vai. A minha esposa foi uma das primeiras que disse para mim, eu não vou viver de oferta de igreja. Não casei com você para isso. Você tem uma carreira. E eu tive que aceitar isso da minha esposa. Pastor Júlio, você se levantou contra ela? Não, pedi a Deus sabedoria dentro de casa. Porque eu falava com Deus, se o Senhor falou comigo, o Senhor vai falar com ela. Porque o mesmo anjo que falou com Maria, falou com José. Deus não é Deus de confusão. Pastor Júlio, como que eu sei que não é de Deus? Se tem confusão, não é dele. Porque quando é de Deus, as coisas se encaixam. Ele coloca tudo no devido lugar. Quando é de Deus, você não precisa querer obrigar a sua esposa, nem empurrar a goela abaixo. Não! Meu irmão tomou uma decisão num culto de... Sabe aquele culto de ofertório? Que o nível de oferta está tão incrível que você fala assim, eu preciso fazer alguma coisa. Não dá para mim ficar num ambiente desse sem ofertar. E tinha irmão trazendo carro para a missão no Paraguai. Tinha um missionário no Paraguai na igreja. Teve um irmão que veio e colocou a chave do carro. Tinha gente trazendo dinheiro de tudo quanto é jeito. Tem um missionário no Paraguai. Aí de repente, meu irmão está sentado. De repente uma voz fala com ele, dá a moto. Ele falou, dou nada. Aí o pai disse assim, a moto não é sua, é minha. Entrega. Na hora a gente fala, isso é coisa da minha cabeça. Eu uso a moto para trabalhar, dou nada. E aquilo ficava martelando. Você perde isso. Ei, você já reparou que você começa a ser incomodado? Aquilo fica batendo. Aí de repente ele fez uma prova com Deus no meio. Porque crente sábio faz prova com Deus. Senhor, se o Senhor está falando isso comigo, fala com ela. Ele terminou de falar. Ele falou para mim, eu terminei de orar, fala com ela. Ela vira para mim e disse assim, amor, a moto. Porque testificou.
Se Deus te deu uma direção, esposa, fica tranquilo, Deus vai falar com ele. Se Deus deu uma direção para você, esposo, fica tranquilo, Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Deus está falando com alguém aqui. Se pastor se levantou, se ele não aceitou, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou, não vai não, calma. Deus vai colocar tudo no lugar. Por quê? Porque é o mesmo anjo que fala com Maria. Vai José e diz assim: não temas em tomar Maria por sua esposa, porque o que ela está gerando é do Espírito. O que ela está gerando é do meu Espírito. E a primeira coisa que a gente tem que fazer quando toma uma decisão, ou quando vem uma direção de Deus, guarda o coração. O nível de guardar o coração é tremendo. Porque alguém vai chegar e vai dizer: não vai. Olha o verso de número 5. Coloca o verso de número 5. Verso de número 5. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Quando você toma uma decisão da parte de Deus, a despedida é difícil. Olha a despedida de Paulo, pastor Felipe. Olha aqui. Quando Deus te dá uma direção, não tome essa direção com o coração. Porque o coração pode roubar de você a direção. Você vai ter saudade. Vai doer, mas tome a decisão. Por quê? Porque seu coração pode tirar você do propósito. Lembra de Deus falando para Jeremias, para Samuel: até quando terás dó de Saul? Está com dózinha? Até quando você vai ter dó? Coração de Saul, o coração de Samuel estava conectado ao coração de Saul. E Deus está dizendo: você vai ficar com dó? Enche o teu vaso e vem. Olha Deus falando: toma uma direção e deixa o coração no devido lugar. Enche o teu vaso de azeite e vem. Não toma decisão com o coração. Você está com dó. Olha aqui, irmão. Tem gente que vai precisar passar pelo estreito de Deus e você vai ter que aceitar. Porque às vezes a gente com fome, a gente com dó, está dando cesta básica para o pródigo. E aí o pródigo não volta porque tem uma cesta básica dentro de casa. E fome também é um método que Deus usa para tratar com os pródigos. Olha aqui, até para fazer ação social tem que ter direção de Deus. Até para ajudar alguém tem que ter direção de Deus. Porque às vezes com o coração você vai tirar a pessoa de uma prova que lhe é necessária. Eu estou dizendo aqui, você quer ver? Eu preciso parar, meu amigo, já foi a hora. Eu preciso parar. Olha aqui para mim. Você está orando, dizendo: amanhã. Deus, trata com meu filho. Aí Deus fala: deixa comigo. Deus vai lá, tira ele do emprego. Deus vai lá, começa a moer. Ela fala: ô Senhor, foi só eu orar, olha como está meu menino. Deixa Deus tratar, filha. Sai de cena, vai para trás das cortinas e fala: Senhor, faça a tua vontade. Porque Deus vai moer. Vaso na mão dele, ele moe. Às vezes a gente está com dó, mas a gente fala assim: não, você precisa passar por isso. Não tire ninguém de uma prova que lhe é necessário. Só tire se Deus falar, tira ele de lá. Deus está falando para alguém aqui: para de dar cesta básica para pródigo. Para de ficar ajudando. Pastor, o senhor, eu não acredito nisso. A gente tem que, irmãos, abençoa. Se Deus mandar. Porque seu coração pode atrapalhar o propósito que Deus tem na vida de alguém. A despedida vai doer. E deixa eu dizer aqui, eu vou repetir o que eu falei e eu preciso dizer agora para encerrar. Quando você tomar uma direção, não tome com o coração dividido. Porque coração dividido não prospera.
veio para São João do Meriti, mas o coração está lá em São Paulo. Não vai prosperar nunca aqui. Você sabe por que a mulher de Ló foi destruída? Porque os pés dela estavam fora de Sodoma, mas o coração estava lá dentro. E o problema de deixar o coração num lugar que está sendo destruído por Deus, que a gente corre risco de ser destruído junto. Eu falo isso com muito temor. Não deixe o seu coração, irmão, pega seu coração e leve embora. Ah, mas pastor é gente boa. Ah, mas é legalzinho, mas não sei o que. Sai. Deus falou, sai de Sodoma, mas sai inteiro. Gente dividido, vai ficar igual. Aí vira uma estátua de sal. Nem recua, nem avança. Paralisou porque o coração ficou no lugar errado. Se Deus falou, toma a decisão, pega o coração. Vai doer, irmão. Despedida. Vai doer aqui. Vai doer. Vai dar saudade. Mas olha o verso de número 10. O nível da confirmação. 21 e 10. Nível da confirmação. Depois disso passamos ali vários dias. Desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Olha o verso 11. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e disse, assim diz o Espírito Santo. Olha. Eita. Desta maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Olha o 12. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Mesmo Deus estou confirmando, tem gente dizendo, vai não. Mas Paulo foi, porque ele decidiu. Deus está dizendo para alguém aqui, irmãos, não perca. Se eu pudesse dizer para você, não perca no que Deus vai fazer até o final dessa conferência. Isso não é só a primeira conferência dessa igreja depois desse novo ciclo. Isso é um divisor de águas na vida de muitos que estão participando. Fiquem em pé adorando ao Senhor. Eu quero saber se você entendeu. Diga comigo, coração dividido não prospera. Eu vou encerrar, mas antes eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Feche seus olhos aí. Eu quero que você lembre das promessas que Deus já lhe fez. Começa a lembrar. Quantas pessoas Deus usou para falar com você sobre algo? Que você seria uma mulher de Deus, que você seria usada, que você seria um profeta, que você seria um empreendedor, que você viveria uma vida abundante. Quantas coisas você ouviu da parte de Deus? Começa a trazer a memória agora. Eu quero que você se lembre daquilo que Deus já falou. Cadê o grupo de louvor? Me ajuda aqui, vem rapidinho. Eu quero que você lembre daquilo que Deus já falou. Daquilo que Deus já falou. Eu quero orar por você que tem um chamado de Deus, que Deus liberou um chamado sobre a sua vida. Pastor Júlio, eu tenho medo do sofrimento de Jerusalém. E ele está dizendo, eu vou cuidar de você em Jerusalém. Pastor Júlio, eu tenho medo das prisões e tribulações que me esperam. Deus está dizendo, eu vou te ajudar a passar por esse desafio. Aleluia, essa é uma mensagem que faz você despertar para aquilo que Deus já falou, para aquilo que Deus já tem falado na sua história. Se você sente de Deus que hoje Deus começou a descortinar algumas verdades na sua vida, eu posso orar? Sai do seu lugar rapidinho e vem aqui que eu quero orar por você. Sabe aquela noite que parece que o pregador pregou para você? Algumas direções, algumas confirmações. Você como pai recebeu confirmação. Você como chamado recebeu confirmação. E sente que precisa vir
para o altar. Venha, venha, venha. Hoje você saiu daqui entendendo algumas coisas. Algumas respostas Deus te deu. Você fazia anos que estava procurando uma resposta, e Deus te deu uma resposta hoje. Saia do seu lugar e venha. Venha dar uma resposta. Deus falou com hoje. Deus falou comigo. Você que está com o sentimento assim: eu preciso ouvir essa mensagem de novo. Eu preciso ouvir essa palavra de novo. Você que entrou aqui, aleluia, crendo naquilo que Deus liberou sobre você, saia do seu lugar. Eu sei que estamos numa conferência, mas eu quero ministrar algo sobre você aqui no altar. Aleluia, pode adorar. Espírito Santo, eu libero direção sobre os teus filhos que estão aqui à frente. Senhor, eu recebo uma autoridade da parte de Deus. Eu quero ser o profeta Ágabo para os teus filhos essa noite. Aleluia. Você que está com luta, com dificuldade para decidir no casamento, e Deus te deu uma direção que está conectando o seu coração, o coração da sua esposa, o coração ao seu coração, o coração dos seus filhos. Você que tem dificuldade de romper na vida sentimental, entrou aqui precisando decidir. Deus te trouxe aqui hoje dizendo: hoje você sai desse lugar de mornidão. Hoje você sai desse lugar onde você não consegue romper, e você vem para um novo tempo. É um tempo de recomeço, é um tempo de recomeço. É um novo ciclo sobre a sua vida, é um novo ciclo sobre a sua vida. Receba, receba da parte de Deus. Ei, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego a Deus. Ei, Senhor, vem limpar, vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Eu não sei os desafios que te esperam em Jerusalém, mas Ele está dizendo que já lá foi na frente. Ele está dizendo que foi na frente. Ei, só quem recebeu uma direção da parte de Deus adora. Esse aqui, rendido estou. Eis que vou para Jerusalém. Eu não tenho minha vida por preciosa. Eu não tenho para onde voltar. Para quem nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Receba a direção da parte de Deus. Receba a direção da parte de Deus. Profetizo que Ele vai falar com você no canto dos pássaros. Ele vai falar com você no abraço do seu filho. Ele vai falar com você no leito com a sua esposa. Ele vai falar com você pela manhã.
sol brilhar e as misericórdias se renovar. Ele vai te dar direção e confirmar os seus passos, usando quem você menos espera, ambientes que você nem acredita, confirmando: estou contigo, estou te guardando, estou te protegendo, estou te livrando, estou te protegendo, estou te livrando do laço do passarinheiro, estou te livrando da peste perniciosa. Se você visse o tanto de demônio que tenta te matar todos os dias, você não saía de casa. Mas se você visse o tanto de anjos que estão te guardando, você não ficaria parado, você avançaria. Ande na direção que Deus te deu. Não importa o desafio, anda na direção que Ele te deu. Não importa o desafio, caminha na direção que Ele te deu. Não importa se o Jordão está na sua frente. Não importa se alguém da sua família vai se levantar contra. Não importa quem vai tentar te parar. Ele está dizendo: vem, caminha na palavra, caminha na palavra, caminha na palavra, caminha na palavra. Seja cheio, receba a confirmação do céu, receba a confirmação do céu. Aleluia. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo os seus passos, eu abençoo as suas decisões, eu abençoo os seus passos, eu abençoo todas as suas decisões, o seu caminhar, o seu levantar, o seu andar. Pai, abençoa as decisões do teu filho, abençoa a direção que o Senhor tem dado a ele. Sei que ele foi escolhido para esse tempo, eu sei que o Senhor escolheu ele para esse tempo. O Senhor disse que não daria só João do Meriti, não apenas São João do Meriti para ele, mas o Senhor prometeu que daria, Senhor, as nações. E eu creio, Senhor, que Ele levantará aqui missionários, que Ele levantará aqui pessoas chamadas, compromissadas com Teu reino, ao nível de entendimento que o Senhor está estabelecendo sobre essa casa, ao nível de entendimento que o Senhor está estabelecendo, porque é um novo tempo, exige uma nova roupagem, e uma nova roupagem exige uma nova adaptação para uma nova estação. Deus está dizendo que o tempo de cantar chegou, as coisas velhas se passaram, o tempo dentro da arca se findou. Há um novo de Deus lá fora. Senhor, tudo que o Senhor deu para ele no secreto vem para fora. Tudo que o Senhor tem revelado a ele, Senhor, dentro do carro quando ele dirige, coisas que o Senhor deu para ele, Senhor, para agora, mas coisas ainda que tem um tempo hábil, Senhor. Acalma o coração dele, Pai, para que ele entenda o tempo e o modo, o tempo que o Senhor quer que ele execute, e o modo e a forma que o Senhor quer que ele faça. Dê a ele sabedoria, Senhor, ousadia e intrepidez. Eu anulo pelo poder da Tua palavra toda palavra maldita contra esse ministério e contra essa casa. Eu aniquilo o poder das trevas, toda palavra maldita de pessoas que passaram nessa rua e disseram: acabou, acabou. Não acabou, porque o Senhor tem os remanescentes, o Senhor tem os remanescentes. Ele é escolhido para esse tempo, ela é escolhida para esse tempo. O novo ciclo vem, e eu repito aquilo que o Senhor já tem dito nessa casa. Eu confirmo aquilo que o Senhor já disse nessa casa, que a glória da segunda casa será maior, será maior, será maior, será maior. Viram coisas grandes, verão que eu farei coisas maiores. Viram coisas grandes, sou eu Deus da obra, sou eu Deus da obra.
Eu, João, vi Jerusalém descida do céu. A Jerusalém que Paulo disse: eu vou para ela. Nós estamos indo para Jerusalém. Eu libero uma palavra profética sobre essa casa. A tua vontade impera, o teu querer se sobressai. Tu és o dono dessa casa, tu és o dono desse ministério. Anagassou que anderraça no idecai. Anagassou que anderraça. Anagassou que anderraça. Anagassou que anderraça. Onagassou que anderrai. Anagassá nagassai. Um tempo de ordem, um tempo de organização, um tempo de estabelecimento. Alinhe o seu coração, alinhe o propósito. Alinhe o destino, estabeleça o curso da história. Eu cuido de tudo, diz o Senhor. Não é você que está preparando tudo para fluir, sou eu que estou preparando tudo. Eu tenho guardado o seu coração e te preparado para esse tempo. Tenho estabelecido você em lugares e conexões. Sentarás em mesas que muitos não acreditaram que você sentará. Te conectarei em lugares que você nunca imaginou. Eu já tenho feito isso e farei maior, porque eu prometi isso para ti há muitos anos. Eu estabeleço você para esse tempo. Guarda o coração, porque o chamado eu confirmo. Quem pode aplaudir, glorificar, exaltar? Ele é o Deus da